A pessoa que chega, que está com, por exemplo, uma depressão, uma ideação suicida, várias coisas que a gente vê hoje, né? Automutilação, que eu acredito que sempre teve, mas que hoje parece, não sei se é por conta da mídia, da internet, que as coisas se espalham mais rápido, ou porque realmente a gente vive um momento de uma energia mais densa e tudo. Essa pessoa, quando ela está mais aberta para essas coisas da espiritualidade, né? Independente da religião que a gente está falando aqui, mas que ela está mais aberta a isso, ela passa, vamos dizer, ela supera melhor esses desafios, é mais rápido. Como é que você observa lá? Porque a gente falou aqui, né, do pessoal da medicina, né, da saúde, que às vezes eles talvez sejam mais resistentes, né, porque aquela coisa não é a ciência, isso é bobagem, isso não existe. Você percebe que essas pessoas, elas lidam melhor, as que têm mais uma fé, né? Que cultivam algum tipo de espiritualidade. Elas têm um resultado melhor? Eu vou te dar um exemplo. Existe uma técnica que é uma técnica utilizada, inclusive pouca gente fala. Uma das técnicas que tem que ser utilizada em depressões muito severas, porque tem casos de depressão que a pessoa não come, não fala, não toma banho. E aí tem que ter uma técnica que a gente chama de eletroconvulsoterapia, que não é nada mais do que o antigo eletrochoque. Sim. Como que essa técnica é realizada em último caso, tá? Isso é extremo já. Quando realmente essa pessoa, ela não está mais respondendo aos estímulos. Então, essa pessoa não vai ficar desidratada, não vai ficar sem se alimentar, com inanição, enfim, né? Então, existem profissionais que vão colocar essa pessoa seguindo um protocolo no hospital, que não é mais como era antes, monitorada, e ela vai tomar ali uma carga elétrica. Por quê? Porque o cérebro precisa voltar a ter... Quando a pessoa tem uma arritmia muito grande, não é? Ela não precisa controlar o coração. O cérebro também. Então, essas pessoas, às vezes, elas têm uma mediunidade muito ostensiva e elas captam essas energias mais densas, mais deletérias. E o que acontece? Elas adoecem, porque elas não sabem o que fazer com isso, porque elas não têm esse conhecimento. Então, a depressão, como qualquer outro transtorno mental, é multifatorial. Pode ser uma carga genética, pode ser o ambiente, pode ser hormonal, pode ser uma mediunidade ostensiva, pode ser tudo misturado e pode não ser nada disso e a gente tem que investigar. Como é que eu faço como profissional? Quando uma pessoa me procura, a gente faz uma análise dela, uma entrevista psicológica, que na ótica médica seria uma anamnese. E daí a gente vê todo o histórico familiar, se toma medicação, se está sendo acompanhado. Dependendo da hipótese diagnóstica do que é observado, eu vou para uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque se a gente não tratar... uma mulher madura... está apresentando um quadro depressivo, nunca teve antes, eu vou para a questão hormonal. Aí eu já encaminho para uma profissional para ver se está tendo um declínio hormonal, porque também perde. Sim. E aí outras coisas. Quando é tudo descartado, Francis Carmen, tudo é espiritual. E aí eu sou muito clara com a pessoa e com a família. Eu falo, olha, ela vai precisar ser encaminhada primeiro para, na parte física dela, ela estabilizar essas ondas cerebrais, né? A gente é neuroquímico, né? Então, estabiliza. Eu tenho um caso já deu um efeito assim muito positivo muito bom, nisso. né? E depois eu encaminho para a questão espiritual. Aí a família diz, mas vai para onde? Eu disse, para onde você acreditar. Se você acredita que é na igreja católica, com o padre, o que é um padre exorcista, minha gente? Se não é um médium que vai pegar um espírito que está ali numa pessoa e redirecionar. A diferença é que eles expulsam. Eles dizem que, né? Porque ele tem a mediunidade. Então, todo convento, em todas as religiões, nós temos os xamãs das florestas. O que é isso? É um médium. O que é um médium? É um intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Então, há profissionais da saúde que são médicos, que são psicólogos, há profissionais da educação que têm mediunidade. Então, eles captam isso também. Então, eu já tive casos
de tirar essas pessoas dessa condição seríssima dentro da ciência, mas reencaminhando. Mas também eu já tive casos de atender uma pessoa uma única vez, ela pagar a consulta. Quando ela entrou, que eu olhei, ela não entrou só. Você mesmo já viu? Não, aí eu já percebi, porque a energia muda, o peso da pessoa muda, o olhar da pessoa é diferente, ela está ali praticamente entrando no estado de transe mesmo. E aí eu voltei para a recepção, chamei a família, perguntei se estava acompanhada. Tá, eu digo, olha, o caso dela não é físico. Devolvi o dinheiro e encaminhei. Sim. Porque eu, como profissional, com o conhecimento que eu tenho, eu poderia só ter atendido, feito uma consulta psicológica, encaminhado para outro profissional. Sim. Não seria ético, não seria decente. E não é isso que a espiritualidade precisa. Ela precisa que a gente faça e bem feito as lições que eles já estão nos colocando. Então, se nós, hoje, no mundo que estamos vivendo, estamos sendo convocados a trabalhar em nome do Mestre Jesus, nós temos que trabalhar em todas as áreas. E ter essa ética, né? Totalmente. Porque nós somos aqui viajantes. Sim. E a gente vai ter que prestar conta. E a única bagagem que nós vamos levar é a da consciência. Verdade. Não tem outra. Tem uma frase do Livro dos Espíritos que eu gosto muito. Onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa própria consciência. Sim. Então é isso. Onde estivermos, nós vamos levar essa bagagem. E é muito legal assim, a gente tá batendo esse papo aqui, né? Porque... sabe, para desmistificar, para dizer para as pessoas, gente, isso existe. Porque muita gente que diz, às vezes que critica ou que diz que não acredita, no fundo, de alguma forma ela já teve algum contato. Sim. Né? Procura uma ajuda, sei lá, quando o negócio pega mesmo. Então, assim, a oração, né? Os milagres que Jesus fazia, nada mais é do que a mediunidade do próprio Jesus, né? A maneira... o poder que ele tinha de interferir ali no campo da outra pessoa. E ele não dizia, tu queres que eu te cure, né? Porque tem que ter também nosso livre-arbítrio, né? A nossa permissão de querer ser curada, né? De pedir essa ajuda. No próprio livro, né? Da doutrina não fala que quando a pessoa tá lá no plano espiritual, que não tá num lugar tão bom assim, que ele só sai de lá, existe a equipe espiritual para ajudar, mas só sai quando a gente pede. Né? Exatamente. E aí, lógico que uma pessoa que está numa situação dessa, da depressão, ele não tem condição nem de pedir. Então, nesse momento, a família o profissional que está aí, né, que está ali para cuidar daquela pessoa, não pode se omitir, né, de dizer assim, olha, isso aqui... O que é que acontece? Como existe muito preconceito acerca disso, que eu considero falta de estudos mesmo, porque tem muitos artigos aí, inclusive muitos artigos estão altamente bem fundamentados. O que acontece é que quando eu deixo de praticar a minha profissão, porque eu tenho vergonha ou preconceito, eu deixo de ajudar mais pessoas. Pois é. Então, se aquilo não vai fazer, na minha opinião, se eu fosse uma pessoa cética, que eu não sou, graças a Deus, se, na minha opinião, aquilo não vai te fazer mal, por que eu não deixo você ir lá e tentar para ver se vai te fazer bem, né? No meu ceticismo, se eu fosse cética. No caso, eu não sou. E eu acredito que quando a gente associa o tratamento medicamentoso com os profissionais certos, mais humanistas, eu sou muito a favor do atendimento mais humanizado. E as questões espirituais, eu acredito que a resposta é muito mais eficaz.